Alô a todos os alunos aqui que nos acompanham na nossa videoaula sobre cálculo com heparina. Essa é a nossa 9ª aula. Sou o professor Janderlano da Silva e vou ficar com vocês aqui até o final dessa videoaula. É interessante você compreender bem e entender sobre a apresentação da heparina. No mercado, a unidade que ela se apresenta é unidade internacional, sendo que a heparina ela se apresenta de duas maneiras, na forma de ampola e frasco ampola, sendo que na forma de ampola ela tem uma concentração de 5.000 unidade internacional por 0,25 ml. E na forma de frasco ampola a concentração dela é de 5.000 unidade internacional por ml, ou seja, o total dessa ampola do frasco ampola é de 5 ml. Aqui ao lado nós temos um frasco ampola, como que se apresenta no mercado. Então esses frascos vocês podem encontrar na atenção básica ou no hospital. Esse é um frasco ampola numa concentração de 25.000 unidade internacional por 5 ml. Ou seja, a cada ml nós temos 5.000 unidade internacional de heparina. Essa é outra forma de apresentação, que é no caso a ampola, na forma de heparina, né, onde temos 5.000 unidade internacional diluído apenas em 0,25 ml. É interessante também, eu coloquei para vocês compreenderem e entenderem muito bem as seringas. Em uma das circunstâncias, você pode ter apenas a seringa de 3 ml, ou de 1 ml, ou de 100 unidade internacional. Então, cada uma dessas seringas aqui, elas têm uma medida específica. Vamos aqui para a seringa de 3 ml. A seringa de 3 ml, ela está dividida em 30 partes iguais, sendo que cada risco pequeno da seringa aqui, ó, tem um significado, tá? Então, se essa seringa é dividida em vários riscos, porque esses 3 ml aqui, esses 3 ml estão divididos em 30 partes, então cada intervalo desse risquinho significa 0,1 ml cada intervalo, tá certo? Se for prescrito você aspirar apenas 0,5 ml, vai estar aqui essa marca, tá certo? Então, agora você já sabe quando for prescrito 0,5 ml. E já sabe também que na seringa de 3 ml, cada intervalo é igual a 0,1 ml. Agora vamos para a seringa aqui, ó, logo mais acima, a seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml ela é dividida em 50 partes iguais à seringa de 1 ml. Ou seja, 1 ml dividido por 50 dá 0,02 ml. Ou seja, cada intervalo, cada risquinho desse daqui é igual a 0,02 ml. Tá certo? Então a precisão é bem maior de se aspirar com uma seringa de 1 ml quando se prescreve 0,2 ml, quando se prescreve 0,1 ml, quando se prescreve 0,3, 0,4, 0,5 ml. A precisão ele aumenta, tá certo? Então essa é a seringa de 1 ml. Agora vamos para a seringa logo abaixo aqui, a seringa de 100 unidades internacionais. A seringa de 100 unidades internacional, ela está dividida em 50 partes iguais. Então cada intervalo dela aqui, cada intervalo dessa seringa é igual a 0,2 unidade internacional, tá certo? Então agora que você conhece as seringas, ficou muito mais fácil você administrar e praticar assim quando for administrar essa medicação no paciente. Eu coloquei esse exemplo para vocês porque é importante, não só importante fazer o cálculo, mas também conhecer o material que você vai ter que aspirar aquela quantidade que você calculou. Vamos aqui para a nossa primeira questão, para a gente poder praticar a nossa primeira atividade. A nossa primeira atividade aqui tem uma questão que o enunciado é o seguinte: temos que administrar 2.500 unidades internacional de heparina subcutânea de 12 em 12 horas. E só temos frasco ampola com 5.000 unidade internacional por ml. E a seringa que temos na enfermaria é 3 ml. A pergunta é a seguinte: quantos ml desta solução devemos administrar? Observe muito bem que a questão ela diz o seguinte, que temos que administrar 2.500 unidades internacional de heparina subcutânea de 12 em 12 horas. Sendo que na enfermaria temos apenas frasco ampola de 5.000 unidade internacional por ml. E a seringa que eu vou usar, ó, só tem essa seringa aqui de 3 ml.
tá certo? E a pergunta é o seguinte, está questionando, quer saber quantos ml da solução devemos administrar, ou seja, quantos ml devemos aspirar do frasco ampolo que contém 5.000 unidades internacional por ml. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer tem que ter as informações desse frasco ampolo. Eu tenho todas as informações desse frasco ampolo, eu observando aqui no rótulo desse frasco ampolo de heparina, eu já observo que eu tenho aqui 25.000 unidades internacional de que está diluído em 5 ml, tá certo? Fazendo um cálculo aqui de cabeça, ou seja, a cada 1 ml eu tenho 5.000 unidades internacional. Então agora ficou bem fácil. Então essa heparina é uma solução, né? Então nessa heparina as informações que tem no rótulo são isso daqui. Temos então 25.000 unidades internacional em 5 ml. Ou seja, 5.000 unidades internacional está diluído também em 1 ml. Agora é só fazer a nossa regra de 3. Por que é só fazer ou utilizar essa regra de 3? Porque eu já sei em quantos ml eu tenho concentrado insulina. Agora, montando a minha regra de 3, eu sei que em 5.000 unidades internacional está diluído em 1 ml. Tá certo? E quanto que foi prescrito? Ó? Foi prescrito essa quantidade aqui, ó, 2.500 unidades internacional, que é essa quantidade que foi prescrita. Só que eu quero saber aqui, ó, a quantidade que eu devo aspirar desse frasco ampola, tá certo? Agora é só praticar e fazer o nosso cálculo, que é a nossa regrinha de 3x vezes 5.000 unidade internacional e 2.500 vezes 1. Montando a nossa conta aqui, que é x vezes 5.000 e 2.500 vezes 1. O resultado vai dar isso daqui. Vai dar 5.000x, vai dar 5.000x aqui, e 2.500 vezes 1 vai dar 2.500, tá certo? Assim nós temos a nossa conta. Esses 2.500 vai ficar no numerador, vai ficar aqui no numerador, e esses 5.000 vêm para o denominador. Assim vamos fazer nossa divisão de 2.500 dividido por 5.000. Vamos cortar os 2 zeros, cortando mais os 2 zeros, vai dividir 2,5 por 50. O resultado vai ser esse, ó. O resultado vai ser 0,5 ml. Ou seja, eu vou aspirar desse frasco ampola aqui, com a seringa, apenas 0,5 ml. Nesse 0,5 ml vai estar os 2.500 unidades internacional. Então, até aqui, se você não compreendeu, você pode parar o vídeo ou então voltar de novo ele, repete e observa muito bem o passo a passo que nós colocamos aqui para vocês. Na prática, como isso acontece? A questão foi o seguinte: para mim administrar a heparina, 2.500 unidades internacional subcutânea, então, e que nós vamos utilizar também a seringa de 3 ml, só que tem na enfermaria. Os dados nós avaliamos aqui que esse frasco ampola é de 25.000 unidades internacional, que está diluído em 5 ml, ou 5.000 está diluído em 1 ml. Agora, eu sei também que a resposta desse cálculo foi que devemos administrar ou aspirar desse frasco ampola 0,5 ml da solução de heparina. Assim, como que eu vou ter na enfermaria apenas seringa de 3 ml, aonde que eu vou ter que aspirar? Vou ter que aspirar a nível de qual risquinho? Primeiro, eu tenho que saber que essa seringa de 3 ml está dividida em 30 partes iguais e que cada risquinho desse aí é igual a 0,1 ml, ou seja, aqui eu tenho um risquinho, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui eu tenho outro, 5, tá? Então vou aspirar aqui, ó, 0,5 ml, tá certo? Então 0,5 ml vou aspirar para administrar por via subcutânea. Vamos para a nossa segunda atividade. Na nossa segunda atividade temos que administrar 340 unidades internacional de heparina por via subcutânea e só temos na clínica ampolas de 5.000 unidades internacional que está diluído em 0,25 ml e a seringa que nós vamos usar é de 1 ml. Observe muito bem que a quantidade aqui, ó, é de 340 unidades internacional, tá certo? E temos apenas na enfermaria ampolas. Veja só que não é frasco ampola, nós temos ampola. Essas ampolas são de 5.000 unidades internacional que está diluída apenas em 0,25 ml. E a seringa que eu vou usar, ó,
a seringa de 1 ml. Então, como proceder para a gente fazer o cálculo e também para a gente utilizar a seringa corretamente? Então, as informações que eu tenho na ampola, tá? A ampola de heparina, as informações que eu tenho que essa ampola é de 5.000 unidade internacional, que ela está diluída em 0,25 ml. Após eu saber que essa ampola é de 5.000 unidade internacional, ter essas informações, esse 5.000 que está diluído em 0,25 ml, e sabendo de todos esses dados, posso partir assim para fazer um cálculo, tá certo? Então, esses são os dados da ampola, nós estamos especificando aqui para vocês. Então, observe muito bem também que nessa questão a quantidade para ser administrada é uma quantidade pequena, tá certo? Então, inicialmente eu vou aspirar toda a ampola, que é a quantidade que tem na ampola 0,25 ml, tá certo? E vou acrescentar 5 ml de água destilada. Como é uma quantidade muito pequena, vai acontecer que nós chamamos de rediluição aqui. Eu aspirei a quantidade da ampola aqui, eu aspirei essa quantidade da ampola, que é de 0,25 ml, e acrescentei mais 5 ml de água destilada, tá certo? Assim nós fizemos uma rediluição. Então, no final disso tudo, esses 5.000 unidade internacional aqui, ó, 5.000 unidade internacional, eles estão agora diluídos em 5 ml de água destilada, tá certo? Então, agora que nós sabemos que esses 5.000 unidade internacional estão diluídos em 5 ml, agora eu posso aplicar a regra de 3. 5.000 unidade internacional, 5.000 unidade internacional está diluído em 5 ml, tá certo? O que eu quero descobrir em quantos ml esses 350 unidades internacional estão diluídos. Quero descobrir aqui, ó, em quantos ml, que foi a quantidade que foi prescrita aqui, tá certo? A quantidade que foi prescrita. Tem que descobrir, mas para isso eu vou aplicar a regra de 3 agora. Aplicando a regra de 3, nós sabemos agora a nossa proporção, que 5.000 está diluído em 5 ml. Agora eu vou descobrir em quantos ml 340 unidade internacional está diluído. Realizando a regra de 3, vou ter x vezes 5.000 e 340 vezes 5. Consequentemente, vou ter uma conta desse tipo. Vai ficar 5.000x, o resultado aqui, desse membro, e 340 vezes 5, que vai dar um total de 1.700. Consequentemente, vou ter essa conta. Os 1.700 vão ficar no numerador, e esses 5.000 vêm para o denominador. Assim eu vou dividir 1.700 por 5.000. Vou cortar esses zeros aqui e vou dividir aqui 17 por 50, que dá 0,34 ml que eu vou ter que aspirar da ampola, tá certo? Então, na prática, como isso acontece? Foi prescrito a heparina de 340 unidade internacional por via subcutânea e vou usar o que? Uma seringa de 1 ml. A ampola de heparina, nós sabemos que 5.000 unidades está diluído em 0,25 e fizemos isso uma rediluição, né? Onde no final esses 5.000 ficaram diluídos em 5 ml, tá certo? Então a resposta de todo o nosso cálculo foi que nós devemos aspirar da nossa rediluição 0,34 ml. Então, consequentemente, nós temos uma seringa de 1 ml. Temos que compreender a seringa de 1 ml, que 1 ml está dividido em 50 partes iguais. Se 1 ml está dividido em 50 partes iguais, cada risquinho, ou cada intervalo aqui, é igual a 0,02 ml. Então, para me aspirar 0,34 ml, nós temos que fazer uma boa rediluição, como foi feito no cálculo, tá certo? Então, como proceder aqui? Como que nós fizemos a nossa rediluição, tá? Então, nós aspiramos uma ampola de heparina, tá? Nós aspiramos essa ampola de heparina, que a quantidade de solução que veio foi 0,25 ml, e eu acrescentei mais 5 ml de água destilada. 5 ml de água destilada. E desta solução vamos utilizar apenas 0,34 ml. Então, por que 0,34? Porque foi o cálculo final que fizemos aqui, tá certo? A quantidade que vamos aspirar vai ser essa quantidade todinha aqui, tá certo? Após o cálculo, você vai aspirar então 0,34 ml.
Então chegamos até o final da nossa aula, falamos aqui, abordamos bastante sobre heparina. Você pode voltar ao vídeo e praticar, tá certo? Quem tem um livro pode realizar todas essas atividades, assim, quanto mais você pratica, mais você aprende. Ficamos por aqui, até a próxima aula.